Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Olá, muito bom dia para você. Estamos começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Hoje, segunda-feira, dia 21 de julho de 2025. Agora 6h36. Agora em Mineiros faz 14 graus. A máxima prevista para essa segunda-feira pode chegar até os 29. A umidade relativa do ar fica entre 29% e 77%. Segundo o Clima Tempo, sem possibilidade de pancadas de chuva nesta segunda-feira. Agora você confere os destaques desse fim de semana. Jornal Verde Vale. Mega Sena não tem ganhador e prêmio vai a 33 milhões de reais. Inscrições para o primeiro Enamed são prorrogadas até o dia 30 de julho. Homem é preso em flagrante após furto de micro-ondas em comércio de Mineiros. Polícia flagra maus-tratos contra idosos em 5 residências de Anápolis. E homem é preso por receptação de celular furtado em Jataí. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h37. Sejam bem-vindos a mais uma edição dessa segunda-feira do Jornal Verde Vale. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas da Mega Sena, que foi realizado o concurso neste sábado. O prêmio acumulou e agora está estimado em 33 milhões de reais para o próximo sorteio na terça-feira. Os números sorteados foram 15, 16, 18, 32, 35 e 54. 49 apostas acertaram 5 dezenas e vão receber 60.620 reais cada. E outras 3.360 apostas fizeram a quadra e vão receber R$ 1.262 cada uma. Para o próximo concurso, que será realizado amanhã, terça-feira, as apostas podem ser feitas até às 19 horas em qualquer lotérica do país e também pela internet, no site ou no aplicativo da Caixa. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o Anísio Teixeira, anunciou a prorrogação do período de inscrições para o Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica, o ENAMED. O novo prazo para inscrição termina nesse dia 30 de julho. A nova data também vale para solicitações de atendimento especializado e de tratamento por nome social. As inscrições para a primeira edição da prova devem ser feitas exclusivamente pelo sistema ENAMED. O exame será aplicado no dia 19 de outubro e vai considerar conteúdos, habilidades e competências das áreas de clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria, medicina da família e comunidade, saúde coletiva e de maneira interdisciplinar, também a área da saúde mental. Segundo o Ministério da Educação, a avaliação será baseada em critérios definidos pelo ENAD, observadas as diretrizes curriculares nacionais, os normativos e as legislações de regulamentação do exercício profissional vigentes e pertinentes à área médica. Serão 100 questões objetivas de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina que forem abordadas. Falando agora sobre o Bolsa Família, quase 1 milhão de famílias deixaram de receber o benefício após terem um aumento de renda. Quem vai fazer esse balanço, esses números sobre o programa é a repórter Mara Oliveira. De 1 milhão de famílias brasileiras melhoraram de vida e deixam de receber o Bolsa Família em julho. Mais da metade desses lares atingiu o limite de 24 meses da regra de proteção. A medida permite estabilidade econômica para quem consegue um emprego e está saindo da situação de vulnerabilidade. Durante esse período, as famílias recebem 50% do valor do Bolsa Família, por terem alcançado uma renda per capita entre R$ 218 e meio salário mínimo. Além disso, outros 385 mil domicílios tiveram um aumento de renda acima de R$ 759 por pessoa, ultrapassando o limite da regra de proteção. Essas famílias também deixam de receber o Bolsa Família neste mês. Com as atualizações de julho,
a soma chega a 8,6 milhões de famílias saindo do Bolsa Família. As saídas do programa refletem o resultado dos avanços das políticas públicas voltadas para a superação da pobreza. Segundo o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, os resultados mostram que, com a regra de proteção, os beneficiários se sentem mais seguros para conseguirem emprego e melhorarem de vida. São pessoas trabalhando. Isto mostra que o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único, quer trabalhar, quer emprego decente, quer ajudar o Brasil a crescer. Além da regra de proteção, as famílias seguem amparadas pelo retorno garantido. O ministro Wellington Dias esclarece que, caso a renda da família volte a cair, os antigos beneficiários têm prioridade para retornarem ao programa sem precisar passar novamente pela triagem. Isso é fruto de um trabalho de qualificação profissional, de apoio ao empreendedorismo, garantindo que as pessoas tenham uma condição de elevar a renda. Eleva a renda, sai do Bolsa Família, mas não sai do Cadastro Único. Se lá na frente perder o emprego, volta automaticamente para a proteção social, para o Bolsa Família. Mas sim, são quase 1 milhão de famílias do Brasil que agora têm mais dignidade. A partir de julho, passa a valer a nova regra de proteção para as famílias que aumentaram a renda. Cerca de 36 mil domicílios entraram na nova regra, com renda entre R$ 218 e R$ 706 por pessoa. Essas famílias passam a receber 50% do valor do benefício por até 12 meses, reforçando o apoio para que os beneficiários conquistem a autonomia financeira. Com a nova regra, famílias com renda considerada permanente, como aposentadorias, pensões e o benefício de prestação continuada, o BPC, poderão permanecer no programa por até 2 meses. Mas, no caso das pessoas com deficiência que recebem o BPC, o tempo máximo será de 12 meses, já que esse benefício passa por revisão periódica. Para mais informações sobre a regra de proteção e o pagamento do Bolsa Família, acesse www.gov.br/MDS. Reportagem Mara Oliveira. O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 3 apostas feitas em Rio Verde, Senador Canedo e Varjão da Mega Sena acertaram as 5 das 6 dezenas que foram sorteadas neste sábado, e cada um vai receber cerca de R$ 60.600. Como ninguém conseguiu gabaritar as 6 dezenas, o prêmio máximo acumulou e poderá chegar a 33 milhões para o próximo sorteio, que acontece nesta terça-feira. A Caixa Econômica Federal declarou arrecadação de R$ 51 milhões com essa rodada. Além dos 3 bilhetes registrados em Rio Verde, Senador Canedo e Varjão, outros 46 no Brasil inteiro bateram na trave, com 5 acertos entre os 6 possíveis. E outras 3.300 pessoas conseguiram cravar 4 números, levarão para casa aproximadamente R$ 1.200. A Polícia Civil, por meio da Delegacia do Idoso de Anápolis, identificou situações de maus tratos em pelo menos 5 residências durante a Operação Santana, que foi deflagrada nesta semana no município. A ação aconteceu na sexta-feira e teve como foco o enfrentamento à violência contra pessoas idosas. Ao todo, foram visitados 45 domicílios nas zonas urbana e rural da cidade. Em 37 deles, as denúncias foram consideradas procedentes, com registros de abandono, agressões físicas, violência patrimonial e psicológica. As vítimas tinham entre 75 e 101 anos. Em um dos casos mais graves, uma mulher foi presa em flagrante por manter a própria mãe em cárcere privado e submetê-la a constante tortura psicológica. 10 idosos precisaram ser removidos para o cuidado de outros familiares e 4 foram encontrados em estado de extrema vulnerabilidade, sem higiene, desnutridos, com escaras e também sem acesso a cuidados médicos. Esses últimos foram encaminhados para abrigos da cidade após receberem a devida assistência. A retirada do lixo que deslizou lá no lixão de Padre Bernardo está prevista para esta segunda-feira. Quem vai trazer os detalhes dessas medidas de contenção após o desastre ambiental aqui no estado de Goiás é a Laila Alves.
Está prevista para esta segunda-feira a retirada do lixo que deslizou no lixão de Padre Bernardo, no entorno do Distrito Federal. A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás. O prazo faz parte do termo de ajustamento de conduta assinado pela empresa responsável pelo lixão, a Ouro Verde. Esta sexta-feira era a data limite para apresentação de documentos que comprovem a contratação dos caminhões, que vão realizar o serviço, o que, segundo a SEMAD, foi cumprido pelo empreendimento. Os resíduos vão ficar em um local provisório dentro da mesma propriedade. Em nota, a Ouro Verde informou que segue comprometida com a execução responsável de todas as medidas pactuadas, mantendo o diálogo contínuo com os órgãos competentes e transparência com a sociedade. O deslizamento do lixo em Padre Bernardo completou 30 dias também na última sexta-feira. O acidente ambiental contaminou o córrego Santa Bárbara, usado por agricultores da região. A empresa foi multada em 37,5 milhões. Ações emergenciais e de assistência à população precisaram ser tomadas, entre elas a distribuição de água e cestas básicas. Focos de incêndio surgiram dias depois, mas foram controlados. Drones agrícolas estão sendo usados para conter a infestação de moscas. Agora, o foco das autoridades é o cumprimento do TAC e a redução dos impactos ambientais. Laila Alves. Agora, 6h47. E a segunda-feira deve ser de predomínio de sol em todo o estado de Goiás, com temperaturas elevadas durante a tarde e índices de umidade relativa do ar em queda, segundo o boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, o CIMEGO. A capital Goiânia deve registrar a máxima de 30 graus e umidade variando entre 25% e 75%. A previsão indica que a umidade pode chegar a níveis entre 21% e 30% no período da tarde, em várias regiões do estado, que representa um nível de atenção segundo parâmetros da Organização Mundial da Saúde. Esse cenário exige cuidados redobrados com a hidratação e a saúde respiratória da população, é o que informa o CIMEGO. Sem previsão de chuvas, todas as regiões goianas seguem sob clima seco, com destaque para as regiões Sul, Central e aqui no Sudoeste goiano, que já acumulam mais de 75 dias consecutivos sem precipitação significativa. Com isso, aumentam também os riscos de queimadas, principalmente em áreas de preservação ambiental. Os rios monitorados, como Araguaia, Meia Ponte e Vermelho, continuam apresentando níveis baixos, reflexo do prolongado período de estiagem. Na última sexta-feira, a Guarda Civil Municipal de Jataí prendeu em flagrante um jovem de 23 anos acusado de furtar um comércio localizado no setor Dom Benedito. A ação rápida aconteceu logo após a corporação ser acionada para atender à ocorrência. Segundo o relato da proprietária do estabelecimento, o indivíduo entrou no local e, aproveitando-se de um momento de distração, furtou a quantia de R$250 que estava no caixa. Após o crime, ele fugiu do local. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança que ajudaram na identificação do suspeito. Com base nas informações colhidas e também nas características repassadas, a equipe iniciou patrulhamento pela região. Em pouco tempo, localizou um homem com as mesmas descrições fornecidas. Após a abordagem padrão, foi encontrada uma quantia em dinheiro com ele. Durante o interrogatório, o suspeito confessou o crime, admitindo ter furtado o dinheiro e afirmando que já havia utilizado parte do valor subtraído. Fazer exames de rotina pode ajudar a salvar vidas e prevenir doenças graves. Quem vai falar sobre esse assunto importante é a Débora Marques. Realizar exames anuais, o chamado check-up, é uma prática essencial para manter a saúde em dia e deve fazer parte da rotina de todos. Esses exames não servem somente para acompanhar condições já existentes, mas também para prevenir o surgimento de novas doenças ou garantir um diagnóstico precoce, aumentando as chances de um tratamento eficaz, especialmente em casos graves como câncer ou doenças cardiovasculares. O cardiologista Murilo Menezes destaca que a prevenção é o caminho mais seguro para cuidar da saúde e evitar complicações futuras. Ele também alerta que muitos problemas que se manifestam na velhice têm início ainda na juventude, quando os cuidados são muitas vezes negligenciados. Ali, com esse acompanhamento, a gente vai conseguir avaliar fatores de risco e evitar doenças futuras. A gente vai conseguir diagnosticar doenças de forma precoce. Então, ali fazendo a colonoscopia, que
tem indicação a partir dos 45 anos, evitar um câncer de intestino. As placas de colesterol que geram infarto ali com 50, 60 anos, elas são formadas desde os 20 anos de idade, com colesterol mal controlado, uma pressão elevada, com sedentarismo. Então, a consulta médica, além de ver quais exames vão ser necessários, ela é sempre boa para a gente relembrar os bons hábitos, e isso vai evitar que você chegue no médico só quando já está muito avançado alguma doença ou quando já está com alguns sintomas que podem piorar a qualidade de vida. Além dos exames, o médico ressalta cuidados diários que podem evitar doenças, como o controle do colesterol, da diabetes e da pressão arterial. Além de evitar o tabagismo e praticar pelo menos 5 horas de atividade física por semana. Murilo Menezes lembra ainda que cerca de 30% da população é hipertensa, mas muitos não sabem e entre os que sabem, boa parte não segue o tratamento corretamente. Infarto e AVC, doenças cardiovasculares, ainda são a principal causa de morte no mundo. Mas qualquer câncer junto, todos os cânceres juntos, infarto e AVC mata mais. E a gente consegue prevenir isso fazendo exames e uma orientação de estilo de vida. A incidência de infarto e AVC ainda é muito alta e são doenças, além de com grande mortalidade, muito incapacitantes, que geram sequelas. Então a gente precisa atentar a esses fatores de risco, precisa fazer o check-up, precisa ser incisivo no tratamento para evitar que tanta morte que poderia ser evitada, tantos infartos com acompanhamento médico, com estilo de vida, com tratamento adequado dos fatores de risco, acontecessem. Diante desse cenário, o especialista reforça: fazer check-ups regulares, manter hábitos saudáveis e consultar o médico com frequência são atitudes simples que podem evitar doenças incapacitantes e até mortes que seriam facilmente preveníveis com acompanhamento adequado. Débora Marques, CBN Goiânia. Agora, 6h52. E olha, se o seu gás acabar aí na sua casa, você já sabe. Ligue lá no Gás Rocha Farias, anota o telefone 3661-2002. Peça o seu gás, inclusive nos domingos e feriados. H5 Auto Center, lá você encontra pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center está lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Telefone é o 99618-9882. Também a Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas, os melhores preços de armação e lente, fabricação própria. E lá os seus óculos ficam prontos em apenas 5 minutos. Lá na primeira avenida esquina com a quarta, bem no centro de Mineiros. Casa das Iscas, de tudo para pesca, camping, material de mergulho, venda e manutenção de espingardas de pressão, autorizada em vendas de armas e munições. Faça manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. Telefone 3661-4307, lá no centro de Mineiros. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Ontem houve buzinaço, passeata, protesto em muitas cidades brasileiras por 2 motivos, né? Uma, lamentando e reagindo à virtual prisão domiciliar de Bolsonaro, porque afinal ele tem que ficar em casa entre 7 da noite e 6 da manhã e sábado e domingo. E está calado nas redes sociais, não pode conversar nem com 2 dos filhos dele, não pode chegar perto de nenhuma embaixada, parece medida cautelar de ex-marido que vai bater na mulher, né? Mas, enfim. E o outro motivo foi festejando como uma espécie assim de represália a cassação do visto de Alexandre de Moraes e seus aliados, conforme o Departamento de Estado. Eu acho que manifestação que deveria haver seria um motivo simples, não é contra ninguém, nem a favor de ninguém. Seria manifestação exigindo o cumprimento da Constituição. Ou seja, a recuperação do devido processo legal, do amplo direito de defesa, do juiz natural, da inviolabilidade de parlamentares por quaisquer palavras, da vedação à censura, da liberdade de expressão vedado ao anonimato, né? Essas coisas que já estão na Constituição, mas não estão
na prática, né? Então, eu acho que deveria ser isso, a recuperação da democracia para esse país que estamos perdendo. Daqui a pouco, quando a gente percebe, já é uma Venezuela e a gente está de boca calada, né? Por imposição. Bom, faltam apenas 10 dias para iniciar a taxação de exportações brasileiras para os Estados Unidos. A taxação vai ser lá quando entrar. Não está taxando nada aqui no Brasil, não é nenhuma invasão de soberania. Assim como suspender visto, isso cabe ao dono da casa. Ele é dono da porta de entrada. Se você não quiser que alguém entre na sua casa, você fecha a porta para ele. E você não precisa dar explicação, né? Essa é uma decisão que os governos detêm, né? Está lá escrito na hora de pedir visto que o governo tal se reserva o direito de cancelar o visto a qualquer momento, ou de não dar o visto sem precisar dar explicação. Isso evita que a pessoa entre na justiça para pedir que um juiz mande dar o visto, né? Bom, mas e aí? Qual é a solução para os exportadores brasileiros para os Estados Unidos? Tarcísio já começou isso, para defender o suco paulista, a carne paulista, o café paulista, os manufaturados paulistas, os aviões da Embraer, né? As frutas brasileiras. Uma negociação que os Estados Unidos topasse uma negociação com os estados brasileiros, porque afinal nós somos uma república federativa, então baseados nisso. E agora o Luiz Carlos Bon, que é presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul, deixou isso bem claro. Teve uma reunião com o cônsul americano, o governador Leite, né, os empresários de lá, propondo negociações à parte, porque viram que o presidente Lula e o Itamaraty é que provocaram essa situação. E quem provocou essa situação não vai resolver. Muito pelo contrário. Só tem agravado essa situação cada vez que faz mais provocações ao presidente dos Estados Unidos. Então, é uma saída inteligente, né? Tomara que dê certo. Agora, outro caso, né? Alguém me chamou a atenção. Vejam só que ironia. O neto do presidente que deu uma anistia ampla, geral e restrita para todos que no Brasil se envolveram na luta revolucionária armada ou guerra revolucionária urbana ou rural, né? O neto e as pessoas, os mesmos anistiados ou os descendentes dos anistiados gritam não anistia para o neto do presidente que deu anistia. Realmente é uma ironia. Bom, gente, olha só, não é só a Embaixada dos Estados Unidos que está sem embaixador no Brasil. Até o fim do mês, pode ser que a Embaixada de Israel fique sem embaixador também, porque acaba a missão do atual embaixador em 31 de julho e o outro deveria estar aqui para entregar credenciais para o governo brasileiro. Só que o governo de Israel, em janeiro, encaminhou o pedido de agrément, que é de... olha, pode ser o nosso embaixador, o governo brasileiro se manifesta, sim, pode ser, e aí ele vem e apresenta as credenciais para o presidente da República, que é o chefe de Estado. Só que até agora, desde janeiro, o governo brasileiro não deu uma resposta para Israel sobre isso. E hoje Lula está reunido com outros esquerdistas no Chile, com o presidente Boric, do Chile, com o presidente Yamandu, do Paraguai, do Uruguai, da República Oriental do Uruguai, o Gustavo Petro, da Colômbia. Interessante que mandaram convite para a presidente do México. Ela não, até agora que eu gravei isso aqui, ela não confirmou. A Sheinbaum. E vai vir também o chefe de governo espanhol, o Sánchez, que é um desastre, Pedro Sánchez, que é um desastre lá na Espanha. Os espanhóis querem vê-lo longe. Aliás, a última pesquisa do Chile diz que Petro vai ser substituído por um presidente de direita. Porque o pessoal olha para a Argentina e vê a Argentina surfando na economia de Milei, né, e vê que esquerda não dá. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h06, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E o Pix está sob a mira das autoridades estadunidenses. E isso acontece pelo menos desde o ano de 2022. Há 3 anos, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos já revelava em um documento oficial
que o país estava preocupado com os impactos da popularização da plataforma brasileira de pagamentos instantâneos, em uso desde novembro de 2020 aqui no Brasil. Os Estados Unidos estão monitorando de perto os desenvolvimentos relacionados ao mercado de pagamentos eletrônicos de varejo no Brasil, para garantir que o Banco Central brasileiro facilite condições equitativas para todos os participantes do mercado, dado o papel duplo do banco como regulador e operador do Pix, um serviço de pagamento de varejo em tempo real. Foi o que apontou o órgão de regulação no seu relatório anual sobre as perspectivas das exportações. No documento, o órgão tece comentários sobre o que classifica como barreiras comerciais estrangeiras, com o potencial de afetar as exportações, os investimentos e o comércio eletrônico americano, com 63 nações, incluindo o Brasil, mais o Reino Unido. A edição de 2022 do relatório foi a primeira e a única a mencionar nominalmente o Pix, embora documentos posteriores tenham voltado a mencionar o sistema financeiro brasileiro. Integrantes do círculo mais próximo do presidente Lula já trabalham com a hipótese de que o presidente americano Donald Trump não vai recuar dessa vez e que as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros anunciados por ele deverão de fato entrar em vigor a partir do dia 1º de agosto. Oficialmente, porém, o governo ainda aposta em uma saída via negociação, apesar de ver a possibilidade de um acordo distante nesse momento. Segundo fontes ouvidas em caráter reservado, sinais enviados pela Casa Branca nos últimos dias foram interpretados no Palácio do Planalto como demonstrações de que, ao menos por enquanto, o governo americano estaria disposto a levar as ameaças de tarifas sobre produtos brasileiros adiante. Saiba o que vai mudar com a volta do aumento do IOF. Quem vai trazer os detalhes sobre esse imposto que vai ter um aumento é o Thiago Boff. O IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, foi elevado em algumas transações. Uma mudança que já está em vigor após uma decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Esse aumento de impostos havia sido decretado em 11 de junho, mas o caso foi para o STF em um questionamento sobre a legalidade do governo federal tomar uma decisão dessas sem passar pelo Congresso. Apenas um ponto do decreto foi suspenso pelo ministro Moraes, o chamado risco sacado, uma modalidade de crédito em que bancos liberam de imediato o dinheiro para os comerciantes que vendem a prazo. Haveria cobrança de IOF nessa operação, mas com a nova decisão ela seguirá isenta. O economista da PUC do Rio Grande do Sul, Adalmir Marchetti, aponta algumas outras transações que agora são taxadas. As alíquotas do IOF voltam a subir, que vão afetar especialmente operações de crédito, empréstimos empresariais e transferências de altos valores para a previdência privada do tipo VGBL. No caso da previdência VGBL, contribuintes que aplicarem mais de 300 mil por ano passarão a pagar 5% de IOF. Também está mais alto o imposto para as bets, as casas de aposta, de 12% para 18%, e das fintechs, empresas de tecnologia, de 9% para 15%. Economista e professora da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, Carla Bene alerta que as empresas enquadradas no Simples e os microempreendedores individuais, os MEIs, também poderão ser taxados em transações elevadas, além de mudanças nos cartões usados fora do país. Dessa forma, os cartões de crédito e débito no exterior terão uma cobrança de 3,5%, operações das empresas que estão no Simples e MEI, operações de crédito, câmbio e seguro de até R$30 mil, terão uma alíquota máxima de 1,38% de IOF. Segundo a Receita Federal, as instituições que deixaram de cobrar o IOF desde junho, quando o decreto foi publicado, não serão obrigadas a fazer a cobrança de forma retroativa. Este conteúdo é um oferecimento da Caixa Vida e Previdência. Quer ganhar até R$10 mil de cashback? Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h11. Olha, infelizmente, o motorista de 70 anos morreu nesse domingo, depois de bater o carro em uma árvore na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, além da vítima, outras 2 pessoas tiveram ferimentos leves e foram levadas para o hospital. O Corpo de Bombeiros explicou que no carro estavam 3 ocupantes, um motorista, uma mulher e um homem que estavam de passageiros.
O veículo bateu contra uma árvore e deixou o condutor preso às ferragens. Ele foi retirado, mas depois de receber as manobras de reanimação cardiopulmonar, foi confirmada a morte. A reportagem não conseguiu confirmar a identidade das pessoas que estavam no carro e para qual hospital foram levados. Até a última atualização da matéria, não foi possível atualizar o estado de saúde. E a produção do filme de Marília Mendonça está procurando uma atriz que vai viver a cantora sertaneja nas telonas. A seleção está sendo feita pelo diretor de elenco, Luciano Baldan, e as atrizes podem se candidatar até o dia 3 de agosto. Para participar da seleção é preciso ter a idade entre 18 e 30 anos e, claro, se parecer com a artista que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro de 2021. Além disso, as candidatas devem ter disponibilidade para mudanças na aparência física, como ganho ou perda de peso e mudança de cabelo, e experiência ou disposição para fazer a preparação vocal. É preciso também enviar 2 fotos, uma de rosto e outra de corpo, e um vídeo de 1 minuto se apresentando e outro vídeo cantando um trecho de qualquer música de Marília Mendonça. Uma mulher de 29 anos, identificada como Joyce Daniela de Azevedo Vieira, foi morta na frente de 2 dos 4 filhos dela em Águas Lindas de Goiás. O namorado é o suspeito de matar ela e o vizinho dele, de quem o companheiro desconfiava ser amante de Joyce, segundo a Polícia Civil. O crime aconteceu no domingo, no apartamento em que o suspeito morava, em um residencial. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível localizar a defesa dele. Após o crime, o suspeito fugiu do local. O delegado Vinícius Máximo informou que não há mandado de prisão contra o suspeito. Por isso, ele não é considerado fugitivo e que a polícia ainda não tem a localização dele. Uma criança de 3 anos morreu em um acidente após o carro em que ela estava furar o sinal de pare em Doverlândia. Quem vai falar sobre o acidente é a Débora Marques. Uma menina de 3 anos morreu em um acidente de trânsito na cidade de Doverlândia, no sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na manhã deste sábado, quando a criança estava em um carro com a avó e o tio que dirigia o veículo. Segundo a polícia, eles haviam se atrasado para pegar um ônibus que seguiria para Caiapônia, no oeste do estado. Na tentativa de alcançar o ônibus ainda em trânsito, o motorista acabou furando um sinal de pare e colidiu com uma caminhonete que trafegava pela via preferencial. As informações são da TV Anguera. A batida foi registrada por uma câmera de segurança e está sendo analisada pela Polícia Civil. A menina estava sem cinto de segurança, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o tio, a avó e o motorista da caminhonete saíram ilesos. O delegado Ramon Queiroz, responsável pela investigação, afirmou que o motorista do carro, que era o tio da criança, não possuía carteira de habilitação. É possível perceber que o condutor do veículo Voyage tenta alcançar esse ônibus para pará-lo e colocar um passageiro dentro para que possa seguir viagem. Ele não para, não obedece a sinalização ali do pare e vem a colidir com essa caminhonete. O condutor deste veículo, ele irá responder pelo crime de homicídio culposo no trânsito, com pena de até 4 anos, agravado ainda pela falta de CNH. Já foi possível apurar que o condutor deste veículo, desse Voyage, não havia permissão para dirigir. O tio da vítima vai responder por homicídio culposo no trânsito quando não há intenção de matar. A pena pode chegar a 4 anos, podendo ser agravada pelo fato de ele estar dirigindo sem habilitação. A polícia ouviu os 2 motoristas envolvidos no acidente e aguarda o laudo da perícia para concluir a investigação. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados e a defesa não pôde ser localizada. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h16 e na 15ª rodada do Brasileirão, Pedro voltou, fez um gol e decidiu para o Flamengo. Em um sonolento clássico que marcou seu retorno após 2 semanas de muita polêmica, o atacante marcou o gol da vitória por 1-0 contra o Fluminense na noite de ontem no Maracanã, jogo válido pela 15ª rodada. O resultado mantém o time na cola do líder Cruzeiro. Pedro ficou fora dos últimos 2 jogos do Flamengo, contra o São Paulo e também Santos, por causa do seu rendimento, num episódio que foi recheado de polêmica, inclusive explanado publicamente por Felipe Luiz em entrevista coletiva. Mas nesse domingo o atacante começou no banco e viu Juninho Carabaga entrar na sua frente no segundo tempo e foi acionado aos 26 minutos.
Aos 38, ele teve grande chance que obrigou Fábio a espalmar para escanteio. No lance seguinte, mostrou oportunismo ao aparecer na segunda trave para empurrar a bola para dentro e decidir o clássico para o Flamengo. E quem também venceu foi o Palmeiras. Venceu o Atlético Mineiro por 3-2 nesse domingo, pela 15ª rodada do campeonato. O primeiro resultado positivo no seu estádio nesse Brasileirão, construído com gols de Maurício, Evangelista e Júnior Alonso contra, colocou o Verdão no G4. O Galo diminuiu com o Hulk, que fez 2 belos gols de falta e deu emoção à partida. O Palmeiras ainda não tinha vencido nenhum jogo no Allianz Parque neste Brasileirão. Até então eram 2 derrotas e 2 empates. As outras 2 vitórias tinham acontecido na Arena Barueri. O resultado desse domingo levou o Palmeiras ao G4 do Campeonato Brasileiro com 26 pontos e ele tem um jogo a menos, que é o clássico contra o Santos, que foi adiado. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O desabamento de uma arquibancada montada para um rodeio deixou ao menos 60 pessoas feridas na cidade de Eldorado, no interior paulista. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 22h48 do sábado, na Expo Eldorado. Por meio de nota encaminhada à agência, a Prefeitura de Estância Turística de Eldorado informou que das 60 pessoas que receberam atendimento médico, 20 foram classificados como emergência. Desse total, 10 pacientes precisaram ser transferidos para hospitais da região. O local foi vistoriado e permanece interditado. Na noite de ontem, a Expo Eldorado promoveria um show da dupla sertaneja Gian e Giovanni. A dupla manifestou a sua solidariedade às vítimas e disse que iria remarcar o show. E o Senai oferece mais de 135 mil vagas em cursos pagos e gratuitos. Quem vai falar sobre essa oportunidade é o Eduardo Kovaleski. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Senai, está com 135.306 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em vários estados e à distância. Desse total, são mais de 53 mil oportunidades presenciais e online nas escolas do Senai, que incluem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento, aprendizagem industrial e outras modalidades de formação profissional. Outras 82 mil vagas estão abertas nos cursos disponíveis na plataforma Futuro.digital. O gerente de Educação Profissional e Superior do Senai, Matheus Simões de Freitas, afirma que as oportunidades estão conectadas com demandas do mercado. Precisamos formar uma grande quantidade de profissionais em áreas de real demanda da indústria brasileira. No planejamento desta oferta, o Senai avalia o comportamento do mercado, as principais profissões que a indústria está demandando e então realiza sua oferta para os diversos setores de todo o Brasil. Dentre as principais demandas estão a formação nas áreas de tecnologia da informação e comunicação, alimentos e bebidas, construção civil, energia e, mais recentemente, formações em inteligência artificial. Na plataforma Futuro.digital, os cursos são de diversas áreas e modalidades, como técnicos de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação e MBA. São 1.044 turmas presenciais, 689 semipresenciais e 1.591 turmas EAD. O gerente destaca as formações em inteligência artificial. Especificamente sobre este último tema, desenhamos um grande programa de formação de líderes e profissionais com o objetivo de aplicar a inteligência artificial nas indústrias de forma segura, estratégica e que traga benefícios de competitividade. E a forma que estamos utilizando para avaliar o impacto desta oferta está no feedback das empresas e associações nacionais, com profissionais que estão sendo contratados e ganhos de produtividade alcançados. As vagas disponíveis no Senai se concentram nos estados de São Paulo, com 47 mil vagas, Paraná, Rio Grande do Norte, Tocantins, Paraíba e Sergipe. Para saber mais sobre as inscrições, as áreas de formação e as oportunidades, acesse o portal da indústria. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kovaleski. 7h21. Olha, lá na H5 Auto Center, você sabe que pode encontrar de tudo, né? Inclusive pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção, freios, embreagem, troca de óleo, filtros, peças e limpeza de bicos. H5 Auto Center fica lá na Avenida Antônio Carlos Paniago. Também a Óticas Carol, que é a maior rede de óticas do Brasil. Então, se você vai trocar de óculos,
passe lá na Óticas Carol, porque os seus óculos ficam prontos a partir de 5 minutos, porque eles têm fabricação própria. Casa das Iscas, de tudo para pesca, camping e material de mergulho. Faça a manutenção da sua arma com quem é credenciado. Fale com o amigo Bianco. Se o seu gás acabar aí na sua casa, você já sabe, ligue lá no Gás Rocha Farias, no 3661-2002, inclusive domingos e feriados. Agora, 7h22, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Jornal Verde Vale. Na volta, você vai conferir, polícia prende homem por receptação de aparelho furtado lá em Jataí. E um homem também foi preso em flagrante aqui em Mineiros, depois de furtar um micro-ondas de um comércio. Essas e outras notícias locais logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h30, já de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale dessa segunda-feira. E olha, após uma longa luta contra o câncer, morreu nesse domingo a cantora Preta Gil aos 50 anos. Quem vai trazer os detalhes dessa luta é o repórter Breno Zonta. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Morreu neste domingo a cantora, empresária e apresentadora Preta Gil. Preta tinha 50 anos e enfrentava complicações decorrentes de um câncer coloretal diagnosticado em janeiro de 2023. A doença acomete o cólon e o reto, que são partes do intestino grosso. Autora de sucessos como Sinais de Fogo, Mulher Preta e Bissexual, Preta dedicou sua vida e a carreira a combater a discriminação por raça e por orientação sexual e a gordofobia. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura em 2024, ela contou como, já adulta, entendeu a necessidade de buscar mais conhecimentos sobre letramento racial para ajudar quem mais precisa. E aí eu fui conversar com muitas amigas minhas, pretas, e fui entender como era grave, como era urgente a questão do letramento racial no Brasil e como a gente tinha que falar sobre isso e como eu, como mulher negra, tinha que buscar entender e saber e estudar. É um marco na minha vida, assim, que me tirou desse lugar que muitos brasileiros nesse momento estão. Pessoas pretas, pessoas negras nesse país não sabem o que são pretos, que são negros e como isso tem uma consequência muito forte na vida deles. Para os fãs da artista que acompanharam a evolução de seu estado de saúde, as notícias foram de altos e baixos. Após sessões de quimioterapia, radioterapia, além de uma grave infecção generalizada que a deixou internada em uma UTI, em dezembro de 2023, ela anunciou a remissão da doença após uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal. Em comemoração, chegou a lançar o livro Preta Gil, Os Primeiros 50, pela editora Globo Livros. No entanto, em agosto de 2024, novos tumores foram detectados e o câncer afetou outras partes de seu corpo. E desde o final do ano passado, ela esteve na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, para consultas com especialistas. Seu pai, Gilberto Gil, publicou nas redes sociais que a família está se organizando para repatriar o corpo da filha para o Brasil e que em breve vai divulgar informações sobre a despedida. O presidente Lula divulgou uma nota em que lamenta a perda da artista, diz que ligou para Gilberto e sua esposa Flora para confortá-los e que os carnavais do país sentirão a falta dela. Nascida em uma família de músicos, Preta Gil deixa o filho, o músico Francisco Gil, e a neta Sol de Maria. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. No meu espelho que eu me olho, pra você me ver. Porque você não olha cara a cara, ficar nesse passa não passa. O que falta é coragem. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Para 7h33. E empresas de telefonia são alvo de fiscalização lá em Goiânia por fios soltos e mal organizados. Quem vai trazer os detalhes dessa operação é a Débora Marques. A Prefeitura de Goiânia está fiscalizando empresas de telefonia e internet por deixarem fios soltos, rompidos ou mal organizados nos postes da cidade. Até agora já foram aplicados 256 autos de infração, 62 por fios rompidos
e 194 por estarem frouxos. A ação é coordenada pela Secretaria Municipal de Eficiência, que cobra das empresas a correção das irregularidades para evitar acidentes e também melhorar o visual da cidade. O gerente de operações de fiscalização da Cefic, Marcos Júnior Teles, destaca que apesar de os fios não serem da rede elétrica, eles podem causar acidentes se entrarem em contato com os cabos de energia. Por questões de segurança, né? Por questões também de estética da cidade, né? E é muito importante que essas companhias consertem esses fios para evitar futuros problemas para a população. Hoje as autuações estão sendo feitas principalmente em cima de denúncias, né? A população nos envia por Instagram e por outras mídias sociais imagens de locais onde está tendo problema e a gente desloca uma equipe para fazer as verificações e, consequentemente, as autuações. Para denunciar fios soltos em Goiânia, os moradores podem entrar em contato pelo telefone 156, pelo site ou pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. Também é possível fazer a denúncia presencialmente na sede da Cefic ou acionar a ouvidoria da Prefeitura pelo número 62-3524-4072. Marcos Júnior Teles reforça ainda a importância da parceria com a população. Segundo ele, muitas fiscalizações têm sido intensificadas a partir das denúncias feitas por moradores. As nossas ações, não só de fios, mas ações de construções irregulares, de estabelecimentos irregulares, é muito importante essa população procurar a gente, nos informar, porque facilita muito o nosso trabalho. Então acaba que a população acaba sendo cofiscais nossos, digamos assim, sabe? Então essa participação da população influencia muito positivamente no nosso trabalho. Então se a população está sempre nos procurando, é uma ajuda imensa. Então eu recomendo que as pessoas que se estiverem vendo alguma coisa irregular na prefeitura, procure a gente. Eu acho que isso aí é de suma importância. A Cefic atua com o apoio do Ministério Público de Goiás e da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana na retirada desses fios soltos. São 4 equipes formadas por fiscais e técnicos. Quando alguma irregularidade é identificada, a empresa é notificada pelos Correios e tem um prazo para resolver o problema. Caso não cumpra, pode ser multada, mas tem até 10 dias para apresentar defesa. Débora Marques, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h36. E a gente falava aqui sobre a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E agora quem vai trazer os detalhes, né, falar dos empates, as vaias e também as goleadas que marcaram essa rodada é a repórter Aline Costa. No fim da tarde e início da noite deste sábado, 3 partidas movimentaram a 15ª rodada do Brasileirão Série A. E teve estreia, empate polêmico, vaias da torcida e goleada com direito a Neymar em campo. No Castelão, o Fortaleza empatou em 1-1 com o Bahia na estreia do técnico Renato Paiva. Marinho, do Fortaleza, abriu o placar com um belo chute de fora da área, mas Rodrigo Nestor, no rebote de uma falta, garantiu o empate para o time baiano. Após a partida, Renato Paiva falou sobre a fase difícil que vem vivenciando o Leão. Para uma equipa que está num momento menos positivo, num momento de desconfiança, num momento em que não é bom, sofrer um golo, o normal seria a equipa baixar e a equipa reagiu e vai até encontrar 2 oportunidades de golo muito claras que não conseguimos materializar. Com o resultado, o Fortaleza segue sem vencer há 10 jogos e permanece na vice-lanterna do campeonato. Já o Bahia continua no G4, ocupando a 4ª colocação com 25 pontos. Em São Januário, Vasco e Grêmio também ficaram no empate em 1-1. Lucas Freitas marcou para o time da casa, mas Gustavo Martins deixou tudo igual para o tricolor gaúcho. A partida também foi marcada pelas fortes vaias da torcida do Vasco no início do jogo, direcionadas ao zagueiro João Vitor. Com o resultado, o Vasco fica com 14 pontos e o Grêmio com 17, e ambos ainda podem perder posições até o fim da rodada.
No interior paulista, o Santos sofreu uma goleada de 3-0 para o Mirassol, com Neymar acompanhando de perto. Chico da Costa, Reinaldo e Christian marcaram os gols da vitória do Leão Caipira. Com o resultado, o Peixe caiu para a 14ª colocação. O Mirassol, por sua vez, subiu para o 7º lugar e segue firme na briga por uma vaga na parte de cima da tabela. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Aline Costa.